jeito que ele amava, jeito simples de conversar, tocava o coração de quem o escutava, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Ele tinha aquelas praias, naquele mar, casa de Isabel, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Ele tinha na rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, e o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Ele tinha um certo dia ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de algum privilegiado, e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram a sua cruz, mas o mundo ainda precisa de Jesus. Ele tinha vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois é o Filho eterno, mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar
triunfante Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, que um dia voltará. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia Ele voltará, triunfante e glorioso, Senhor Jesus. Ó meu Pai, assim queremos apresentar os nossos louvores esta noite. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba o nosso louvor e adoração desta noite, meu Pai. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Aqui estamos, Senhor, para glorificar e exaltar o único digno de glória e de louvor, que é o Senhor. E assim apresentamos nesta noite os nossos louvores, a nossa adoração que foi feita neste culto até agora, meu Pai. E assim, Senhor, continue falando conosco nesta noite. Assim apresentamos, Senhor, adoração, os nossos louvores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados irmãos. Cumprimentando também os irmãos que estão em casa. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus a todos. Aí estamos saudando a todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos a acompanhar a nossa live desta noite, e assim também a nossa igreja, os nossos irmãos que estão em casa. Deus abençoe. Nós vamos ministrar hoje, amados irmãos, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, no versículo 11. Nós vamos ministrar sobre o filho da viúva de Naim. Amém? Passagem que todos conhecem. Deus abençoe a todos que estão em casa nos assistindo. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. A partir do 11, né? Evangelho segundo Lucas 11. 7, 11 até o 17. Do 11 ao 17 nós vamos estar ministrando. Está escrito assim a palavra de Deus, amados irmãos, para nós nesta noite. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Até aqui, por nós continuamos. Pai amado, querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, no versículo 11 ao 17, que fala sobre a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim. Senhor, eu não sei aonde essa palavra vai chegar, o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, Senhor, o que cada um de nós precisa nesta noite, o que nós precisamos ouvir, entender, compreender, aprender e seguir.
Sim, meu Pai, para seguir. Meu Deus, que o Senhor possa operar esta mensagem. Visita agora cada coração, Pai, tira toda distração, abre o entendimento. E que essa mensagem possa chegar aos nossos corações, meu Pai, para a edificação do corpo de Cristo. Assim pedimos ao Senhor e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus amados irmãos, este fato histórico da Bíblia aconteceu logo após da história do centurião de Cafarnaum, a qual a Bíblia começa dizendo para nós assim: e aconteceu pouco depois. Então, quando fala e aconteceu pouco depois, então ela está falando sobre algo que aconteceu anteriormente também, né? Então, o que aconteceu antes ali foi que Jesus fez um milagre, né? Fez um milagre que o servo daquele centurião, ele estava enfermo, né? Ele estava ali moribundo, estava morrendo. E o centurião, ele pediu para os seus anciãos ir ali ter com Jesus, falar para Jesus: Jesus, o centurião enviou-nos para pedir para que vá até a casa dele, porque tem um servo que está acamado, está muito doente, está morrendo. E Jesus prontamente atendeu o pedido. Jesus estava indo, mas quando estava chegando, antes de chegar ali a Cafarnaum, antes de chegar na casa do centurião, o centurião enviou outras pessoas, outros amigos, dizendo: olha, fala para Jesus que eu não sou digno que ele venha aqui na minha casa, que ele entre debaixo desses telhados. Ou seja, eu não sou digno que Jesus entre na minha casa, mas se ele disser uma palavra, o meu servo sarará. E isso tocou profundamente Jesus. Foi o que aconteceu antes disso aqui, ó. E aconteceu antes, o que aconteceu antes, né, do nosso texto. Então, Jesus falou assim: olha, eu não achei tamanha fé, nem em Israel, tamanha fé, com este centurião de Cafarnaum. E quando ele falou isso, Jesus imediatamente voltou. E quando aqueles amigos chegaram lá, aquele homem já estava curado. Amém? Então Jesus já havia feito um milagre ali. Jesus digo-vos que ainda em Israel não tenho achado tanta fé. Então aquele homem, ele teve fé. Começa por aí o mover. A fé, a nossa fé. A fé em Jesus Cristo. Amém? Então, e aconteceu pouco depois. Então o que nós entendemos? Então pouco depois, Jesus estava onde? Em Cafarnaum. De Cafarnaum, Jesus foi para onde? Naim. Amém, gente? Então, segundo os estudos da teologia, Cafarnaum fica a 50 quilômetros de Naim. Naim existe até hoje, né? Agora, como que Jesus chegou a Naim? Provavelmente ele caminhou 50 quilômetros, irmãos. Quem falou que é fácil fazer obra? Então Jesus aqui, ele caminhou, olha só, e aconteceu pouco depois. Então pouco depois que ele estava em Cafarnaum, ele foi para Naim. Então quer dizer, ele caminhou 50 quilômetros. Em quanto tempo será que ele caminhou 50 quilômetros? Nós não sabemos, né? Não sabemos como era a estrada, como que eles iam, mas supostamente eles iam caminhando, eles iam a pé, né? E além disso, ele não ia sozinho, ele ia com seus discípulos e uma grande multidão. Olha só, e aconteceu, então ele foi fazer uma obra, ele tinha acabado de fazer uma obra em Cafarnaum, então ele foi fazer uma outra obra em outro lugar. E passando pela entrada de Naim, provavelmente ele nem entrou, mas ele chegou por ali. Olha só, e aconteceu um pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. Então, pouco depois de ter acontecido um milagre em Cafarnaum, ele foi para Naim. Caminhou 50 quilômetros, não sei quantos dias ou quanto tempo durou isso.
Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. O que nós aprendemos aqui neste versículo, irmãos? Olha, iam os seus discípulos. Amados, discípulo é aquele que segue o seu mestre. Discípulo é aquele que ouve as palavras do seu mestre. Discípulo é aquele que aprende do seu mestre. Discípulo é aquele que está junto com o seu mestre, junto com Jesus. E eles estavam com Jesus, foram até o final, alguns dos seus discípulos. Agora a multidão, discípulos também, eles não estão ali em troca de alguma coisa. Eles querem aprender, eles querem ser como o seu mestre. Mas a multidão não. A multidão, ela apenas acompanha o mestre. A multidão apenas caminha com o mestre ali atrás, mas eles não têm um compromisso 100% com o mestre. Eles não estão buscando ali aprender do mestre. A multidão, ela não quer aprender. A multidão não quer ser discipulada. A multidão, ela não quer obedecer. A multidão, ela está ali para ter alguma recompensa. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, haviam 5.000 homens. Isso era chamado multidão naquela época. Provavelmente havia 5.000 homens ali, porque a Bíblia fala uma multidão, amém, gente? Os discípulos não eram muitos, mas a multidão sim. E o que aquela multidão queria? Queriam cura, queriam bênção, queriam alguma prosperidade, queriam comida, sim. Então a multidão, a multidão ia atrás de Jesus, mas com algum propósito, algum interesse, e não de conversão, não de realmente entregar a vida para Jesus. Então há uma grande diferença, amados irmãos, entre discípulos do Senhor, entre servos de Deus, servos do Senhor e multidão. Multidão, amados, é o povão. Está indo na igreja, tá um monte de gente atrás do quê? Cultuar a Deus? Ou buscar alguma coisa de Deus? Está indo atrás do abençoador ou apenas da bênção? A multidão está indo atrás de alguma coisa interessante para ela, mas não quer obedecer, não quer mudança, não quer uma entrega, não quer realmente passar por um processo, porque a conversão ela é um processo e dói. Lapidar dói, porque é como pegar um diamante cortando e vai cortando, é como um lápis que vai sendo apontado. Para ele escrever, ele precisa ser apontado, vai tirando ali os pedaços. Isso é também o que Deus faz com seus discípulos. Ele vai ensinando, ele vai discipulando e vai doendo, né? Como um vaso nas mãos do oleiro. Deus vai fazendo isso. Então, se você é um servo, continua sendo servo. Você é discípulo, continua sendo discípulo. Se está na multidão, há um tempo ainda de pular para o lado dos discípulos. Amém? Não fique na multidão. Não fique na multidão. Pule para o lado de cá, para o lado dos discípulos. Jesus fala no Evangelho segundo João 6,37, fala assim, ó: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha só, João 6,37. Tudo que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Está vendo? Então, se nós estamos na multidão e queremos vir para Jesus, de maneira alguma Ele vai lançar fora. Amém, gente? Então creia nisso, creia na palavra. Não importa que esteja na multidão hoje. A multidão ela está seguindo um homem, seguindo alguma doutrina. Ela não está seguindo a Jesus. Então, muda para cá o discipulado dos discípulos. E aqueles que o Pai deu para Jesus, de maneira nenhuma Jesus lança fora. De maneira nenhuma Jesus lança fora. Então, em uma grande multidão. Quando falava multidão, amados irmãos, era 5.000 pessoas, né? Uma vez foi 4.000, outra vez 5.000. Fora mulheres e crianças. Então eram muitas pessoas que seguiam.
né, Jesus, a multidão estava seguindo. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Olha só, então vinha uma outra multidão, e com Jesus vinha uma outra multidão. Olha só, amados irmãos, olha como o tempo de Deus é perfeito. Justamente quando estava saindo o defunto ali para o enterro, justamente o momento que vinha Jesus, o dono da vida, o que tem autoridade sobre a vida e a morte, o que tem autoridade para livrar do fogo do inferno, o que tem autoridade para salvar. Ele estava chegando no momento ideal, certo, no momento certo. Então Deus, ele não atrasa na sua vida. Deus, ele não falta, ele não atrasa, ele não tarda, ele chega no momento certo. Ali naquele momento, amados irmãos, olha, vinha uma grande multidão, triste, chorava, porque aquela senhora, ela já era viúva, e tinha perdido o seu único filho. O que significa isso, amados irmãos? Naquela época, a mulher, ela dependia totalmente do marido. Não era igual hoje que a mulher trabalha, a mulher pode fazer, né? A mulher tem seus cargos, tem seu emprego. Não, ela dependia do marido. E ela já não dependia do seu marido, porque ela era viúva. Ela dependia de quem? Do filho. Então havia uma tristeza muito grande, porque o que seria daquela mulher? Ali teria acabado os seus sonhos, porque era o filho único. Todos os projetos que ela tinha traçado para aquele jovem, para aquele menino, estavam terminados ali. Olha só como Deus chega na hora certa. Aqui nós falamos de planos, projetos. Tudo que tem na sua vida, que você pensa que está morto, o Senhor faz levantar hoje. O Senhor levanta isso hoje, esse projeto, sonhos. Porque Ele chega no momento exato. Jesus, Ele chega na hora certa. Por isso, amados irmãos, coloca nas mãos do Senhor os planos, os projetos, o trabalho, a família, a casa, a saúde. Alinha com a palavra, alinha com os planos de Deus, que Jesus nunca falha, Jesus nunca chega atrasado, Ele vai chegar na hora certinha. Porque Ele estava chegando ali, amados irmãos. Imagina se Ele demorasse um pouco mais. Aquele velório, aquele enterro ia passar, se Ele demorasse. E não ia acontecer nada, porque eles iam prosseguir o enterro. Mas Jesus chegou naquele exato momento, e a Bíblia fala assim, tinha uma grande multidão. Vinha uma grande multidão triste, e uma outra multidão alegre, seguindo a Jesus. Provavelmente eles falavam de Jesus, eles falavam dos milagres de Jesus, eles comentavam o que tinha acontecido anteriormente, a cura daquele servo do centurião e outras curas mais, milagres, maravilhas que o Senhor Jesus fazia. E quando o Senhor Jesus viu aquela mulher, e quando chegou perto da porta da cidade, já havia andado 50 quilômetros, hein? Estava cansado, né? E fazendo a obra. E eis que levavam o defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade, que andava junto, e vinha no velório. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Olha só, mais uma vez Jesus fala, né? Falou para aquela mulher, não chores. Olha só. A dor daquela mulher era muito grande. Perdeu o filho único, toda a esperança, todos os planos, né, mais uma vez dizendo, estava ali, naquele esquife, estava ali, aquele jovem morto ali naquele esquife, naquela maca ali que eles levavam antigamente, naquela época de Jesus. No 14, e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Olha só,
aí entra um tema. Ninguém podia tocar no esquife. Ninguém podia tocar, é como um caixão, né? Ninguém podia relar naquilo ali, porque era extremamente proibido. Mas Jesus, ele está acima da lei. Jesus, ele é mais que a lei, ele é maior que a lei. E para que aconteça algo importante, ele tocou, ele parou aquele velório, aquele enterro, ele parou. Ele tocou no esquife e aqueles homens pararam, eles assustaram. Mas espera aí, quem que é esse que está tocando aqui? Não pode. Eles assustaram. E Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Olha só, jovem, eu te digo, levanta-te. O que significa isso aqui, amados irmãos? Para Jesus, que tem autoridade, que tem poder sobre a vida, sobre a morte, aquele jovem estava dormindo. Como Jesus disse para Marta, seu irmão, ele não morreu, ele dorme. Que Lázaro já havia morto, 3 dias. Mas para Jesus era como se estivesse dormindo, porque ele tem autoridade. Nenhum de nós tem coragem, amados irmãos, de chegar num caixão e falar: levanta daí. Não temos. Mas ele falou: levanta, jovem, eu te digo, levanta, porque o Senhor Jesus, ele tem o poder, está nas mãos dele, o poder da vida, o dom da vida. Só ele pode livrar do inferno, livrar a alma do inferno. Amados irmãos, aquele jovem, ele estava morto. Jesus, ele foi resgatar aquele jovem do outro lado da vida. Aonde será que estava aquela alma? Aonde será que estava aquele espírito? Mas aquele espírito voltou para aquele jovem, na ordem de Jesus, no poder de Jesus. E a Bíblia continua dizendo para nós assim, e o defunto assentou-se e começou a falar. E o defunto assentou-se e começou a falar. Amados irmãos, olha o poder de Jesus. Olha como Jesus, ele tem o poder de transformar, de mudar uma cena, uma história, transformar, de mudar o que estava acontecendo. Ali estava totalmente perdido para aquela viúva. Ela não tinha esperança de nada, aquela multidão não tinha esperança mais de nada, somente de enterrar aquele jovem. Estavam chorando, estavam ali desesperados, sem esperança. Mas, amados irmãos, aonde está o Senhor Jesus? A esperança. Aonde está o Senhor Jesus? Ele pode mudar qualquer quadro. Aquele filho estava morto. Quantos filhos estão mortos hoje? Na prostituição, nas drogas, estão mortos nas bebidas. Mas que o Senhor Jesus pode transformar essa vida, pode mudar essa história. Somente Ele pode fazer. Ah, pastor, mas eu não consigo. Ah, pastor, mas o meu filho. Uma revelação para você na palavra. A fé do centurião curou o servo dele. Pela fé dele, o centurião nem sabia nada de Jesus. Aliás, o servo do centurião não sabia nada de Jesus. O servo do centurião estava na cama, moribundo, morrendo. Mas pela fé do centurião, Jesus curou o seu servo. Então, o seu filho pode estar nas drogas, na prostituição, nas bebidas, pode estar morrendo onde for. Através da sua fé, através da sua oração, através da sua fé, do seu clamor, Deus pode salvar o seu filho, Deus pode salvar a sua filha, Deus pode mudar a história da sua família. Quem crê? Amém? Através da minha fé, através da sua fé, Deus pode fazer uma grande obra na vida de alguém. Creia nisso, está na palavra. Isso é revelação da palavra. Porque o que estava morrendo não sabia de Jesus, mas o que está vivo sabe de Jesus. Você sabe de Jesus, eu sei de Jesus, eu sei que Jesus cura, transforma, muda a história e salva. E através da nossa fé, Ele pode fazer uma grande obra na nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem crê? Amém? Não perca a esperança, não perca a fé.
Porque através do Senhor Jesus Ele pode curar. Assim como Ele disse para este jovem que estava morto: levanta, eu te digo, jovem, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar e entregou-lhe a sua mãe. Olha só, então Jesus ele fez o milagre, disse primeiro para a mãe: não chores, não chora, não chora. Deus pode fazer uma tremenda obra na vida do seu filho, da sua família. E Jesus levantou aquele menino e entregou a sua mãe. Então toda a esperança da mãe que havia perdido voltou a reviver. Imagina a alegria daquela mãe quando o seu filho levantou daquele esquife e começou a falar com ela. Imagina o espanto da multidão. Agora sim, a multidão viu o milagre, mais um milagre. Ressuscitou aquele jovem. Na verdade ele estava morto. E Jesus chegou no momento certo para mudar aquela história. E assim o Senhor tem feito. Assim o Senhor tem mostrado o seu poder e a sua autoridade através da intercessão de alguém, através da obra de alguém. Se nesta noite você está desanimado pela sua obra, lembra-se que Jesus te chamou para ser um intercessor, para ser um pregador da palavra, para ser um músico ali na casa do Senhor, para levar a mensagem, aonde que seja para uma pessoa, que essa pessoa irá converter. Não desanimes. Você, mãe, pai, não tenha temor, falta de fé, porque pela sua fé o Senhor pode fazer uma grande obra na vida do seu filho. E o entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta se levantou entre nós, olha só, e Deus visitou o teu povo, porque houve ali uma cura, amados irmãos. Uma cura não, houve ali uma esperança que estava morta, totalmente morta, que o Senhor trouxe de volta para aquela mãe. Você pode estar pensando assim, ó: Jesus, como está falando comigo essa palavra? Porque eu já tinha perdido essa total esperança. Mas Deus, através da sua palavra, a palavra ela tem um poder tremendo de levantar aquela pessoa que está caída. A palavra tem um poder tremendo de curar aquela alma que estava enferma, tinha perdido as esperanças. Aquela mãe chorava totalmente desesperada, porque ela não tinha já o seu marido, não tinha o seu sustento e tinha perdido o único homem que estava na casa que podia manter aquela senhora. Então toda a esperança havia sido perdida. É assim que Jesus faz. Jesus entra na sua casa, Jesus chega na sua vida no momento certo. Ele não atrasa, ele não falha, é no momento certo. Mas você tem que esperar, tem que ter esperança, tem que estar na posição, porque se não estiver na posição, ele vai passar, e é você que vai estar fora do lugar que tem que estar, porque ele vai passar no momento certo, e aí vai acontecer o milagre, vai acontecer a obra, vai acontecer algo grande na sua casa, na sua família. E todos se apoderaram de um grande temor e glorificavam a Deus, porque havia levantado um grande profeta entre eles, que era o Senhor Jesus. E na verdade não era profeta, e sim o Filho de Deus vivo. E correu dela esta fama, e correu naquela cidade aquela fama dele, esta fama, por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Ou seja, tudo que Jesus estava fazendo, houve uma grande fama, e aquilo foi espalhado por todos os lugares. Amados irmãos, este é o nosso Jesus.
Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós seguimos. Esse é o Jesus que nós somos discípulos. Aquele que é capaz de fazer uma grande obra. Talvez, amados irmãos, a revelação da palavra não está aqui, onde está a viúva de Naim. Mas a revelação da palavra está na fé do centurião. Que através da fé do centurião, o servo do centurião, que não sabia nada de Jesus, ele foi curado, ele foi sarado. Então aprenda hoje, você que é um pai de família, uma mãe de família, que está com seu filho aprisionado ali, ou sua filha, em problemas, aprisionado nas drogas, aprisionado na prostituição, aprisionado nas garras do inimigo. Lembra que através da sua fé em Jesus, clama, busca o Senhor, fale com Ele. Através da sua fé, Ele pode fazer uma grande obra para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, da sua fé, em nome de Jesus. Amém? Receba essa mensagem, amados irmãos. Receba no seu coração, guarda essa fé, pratica e nunca perca a esperança que Deus pode fazer uma grande obra na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu não sou digno do seu perdão, a dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Louvado seja o nome do Senhor, o Filho do Homem, me libertou verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Ó meu Pai, nós aprendemos nesta noite em revelação da palavra, não em revelação vinda do homem, mas da palavra, pela fé do centurião, meu Pai. O teu filho Jesus salvou uma alma pela fé de um homem que temeu ao Senhor, de um homem que teve reverência. Eu não sou digno que entreis na minha casa, debaixo do meu telhado, mas se o Senhor te falar uma palavra, o meu servo será curado. Porque eu tenho também servos, se eu falar vai aqui, vai lá, eles vão obedecer. E assim o Senhor também, o Senhor pode dar ordem para que ele seja curado. E assim aconteceu. Assim aprendemos a fé do centurião. Jesus disse que nem em Israel encontrou tamanha fé. A fé que cura, a fé que transforma, a fé que muda a história. E também aprendemos, Senhor, que toda a esperança não deve ser perdida. Enquanto há um fôlego de vida, há esperança de salvação. Enquanto há um suspiro de vida, há esperança de salvação. Isso pode acontecer através de uma oração de uma mãe, oração de um pai, oração de um irmão, de uma irmã, oração de um pastor, a oração de alguém que está na presença de Deus. E o Senhor pode fazer uma grande obra, levantar aquele que está morto espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nesta noite nós apresentamos, Senhor, esta palavra que vem pelo que lhe apraz, que venha dar frutos, Senhor, que venha alcançar vidas, que venha salvar almas. E disso se trata, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Assim pedimos ao Senhor e agradecemos. Aumente a nossa fé, assim como a fé do centurião. Aumente a nossa esperança, meu Pai. Ah, esperança daquele futuro, meu Pai. Esperança do que vai acontecer hoje, amanhã. Esperança de que o Senhor está operando em nossa vida e tudo está nas suas mãos. Para que nós não possamos temer nada, Deus, e se entregar tudo nas tuas mãos. Obrigado, Senhor. Toque em nossas vidas esta noite. Toca na nossa casa, na nossa família. Transforma, Senhor. Muda a história. Salva. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Levantar a minha voz. Amém.
Amém, meus amados? Vamos estar orando pelo caderno de oração. Você que está acompanhando aí, Deus abençoe a todos. Amém, gente? Deus abençoe. Irmã Claudete, irmã Lídia, irmão Luizão, irmã Débora que está nos acompanhando também, irmã Luísa. Deus abençoe. Denise, Denilza, irmão Djalma, irmã Lúcia. Amém, irmãos. Irmã Nilza, Alice, irmã Alice. É o que eu estou conseguindo enxergar aqui, tá? Deus abençoe a todos. Linda, Deus abençoe a todos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa fazer uma grande obra, né, na vida de cada um. E é assim que Deus trabalha. Tive uma grata surpresa outro dia que nós oramos com uma pessoa aqui na igreja faz mais de um ano, mais ou menos. 1 ano e meio, 2 anos. Essa pessoa não tinha esperança nenhuma de futuro, não tinha esperança de encontrar Deus. E semana passada eu tive uma grata surpresa que ela foi batizada nas águas. Amém? Glória a Deus. Bendiciones, irmã Estela, Harrison, bendiciones. Deus te bendiga grandemente também. Muitas graças por seguir-nos. Bendiciones, amados irmãos. Bendiciones. Vamos orar pelo caderno de oração. Muitas graças, irmãos. Vamos estar orando pelo caderno de oração esta noite, amados. Pai amado e querido Deus, apresentamos o caderno de oração. Apresentamos, meu Pai, nesta noite, cada família representada. Queremos apresentar a Estela, o Gerson. Queremos apresentar a Marta, Osmin, Patrícia. Queremos apresentar Estela. Queremos apresentar, Senhor, Isela, também seu esposo. E assim também Patrícia, Fabiana, meu Pai. Todos os nossos irmãos ali, Beto, Lorena, Josué, todos os nossos irmãos aí de El Salvador. Abençoa, Senhor, este país que nós amamos também. E assim, Pai, todos que estão no caderno aqui também, Pai, de oração, que o Senhor possa estar abençoando. Abençoa todos os meus irmãos que estão na live também acompanhando. Abençoa, Pai querido, amado Deus, todos os nossos irmãos que aqui estão na igreja. Abençoa, Pai amado e querido Deus, cada pessoa que trabalha nos hospitais, na Santa Casa, nesta noite. Os que estão enfermos, Senhor, tenha misericórdia de livramento. Cuida, guarda, proteja, Senhor. Livra de todo mal, em especial desta enfermidade. Dê livramento a todos nós, meu Pai. Cuida de cada um, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão no presídio, aqueles que estão, Senhor, também na casa de recuperação, espalhada por todos os lugares, asilos, Pai, em nome de Jesus. Queremos orar pelo Maurício, meu Pai. Que ele possa ser absolvido, Senhor. Que ele possa ser liberto, meu Pai. Que ele possa sair daquele lugar e buscar a Tua presença verdadeiramente, Senhor, que ele possa ter um encontro com o Senhor Jesus e mudar aquela história para sempre, meu Pai. Assim como o Senhor mudou a vida dos seus irmãos, que eu possa mudar a vida dele também, meu Pai. Assim apresentamos o que vai acontecer na terça-feira, a audiência, que o Senhor possa estar mudando a história deste jovem, meu Pai. Assim pedimos ao Senhor e por todos os nossos irmãos que estão neste caderno, todos que estão em casa também, em nome de Jesus, e todos que estão aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, meu coração, receba em nome de Jesus essa mensagem, essa palavra, que você possa ser grandemente abençoado neste dia, nesta noite. Tenha uma semana de vitória. Vou estar despedindo o pessoal de casa, agradecendo a todos por estar nos acompanhando. Fique na paz do Senhor Jesus. Lembre-se que a esperança, ainda há esperança, quanto a um fôlego de vida, a esperança de um encontro real com o Senhor Jesus. Pela fé de alguém, pela oração de alguém, pela intercessão de alguém, alguém
a sua família pode converter e ter um encontro real com o Senhor e alcançar a salvação. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Estou despedindo de vocês de casa. Deus abençoe a todos. Que tenham uma semana de vitória sobre todas as batalhas. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Se o Senhor Jesus assim permitir. Deus abençoe a todos.